irmãos, o seu descanso pode transformar-se em preguiça. Sem a caridade da tolerância, o seu trabalho seguirá repleto de entraves. Sem a caridade da simpatia para com os necessitados de qualquer procedência, as suas palavras de corrigenda serão nulas. Sem a caridade da gentileza, a sua vida social e doméstica será sempre um purgatório de incompreensões. Sem a caridade da desculpa fraterna, seus problemas seguirão aumentados. Sem a caridade da lição repetida, o seu esforço não auxiliará a ninguém. Sem a caridade da cooperação, a sua tarefa pode descer ao isolamento enfermiço. Sem a caridade do estímulo ao companheiro de luta, sofre e chora no trato com as próprias imperfeições, o orgulho se lhe fará petrificado na própria alma. Sem a caridade do auxílio incessante aos pequeninos, a vaidade viverá fortalecida em nosso espírito invigilante. Sem a caridade do entendimento amigo, a sua fraqueza será crueldade. Sem a caridade do concurso desinteressado e fraterno, as suas dificuldades crescerão indefinidamente. Sem a caridade em nosso caminho, tudo se converterá em inquietude, sombra e sofrimento. Por isso o mesmo adverte-nos o Evangelho. Fora da caridade ou fora do amor, não existe realmente salvação. Por André Luiz, psicografado pelo Chico, do livro Caridade. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, como perdoarmos aqueles que nos devem. E não nos deixeis entregues às tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória, para toda a eternidade. Em teu nome, Pai amado, em nome de Jesus, nosso divino Mestre, e de nossa Mãe Maria Santíssima, em particular do sublime patrono de nossa cidade, Allan Kardec, temos por início a nossa reunião desta noite, passando a palavra ao nosso companheiro André Godinho. Muito boa noite a todos. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o Dia das Mães. E eu peço licença para repetir algumas coisas, porque ontem nós fizemos aqui um trabalho de evangelização infantil. Então quem esteve aqui ontem vai ver um repetequinho do que trabalhamos ontem à tarde aqui com outros companheiros. Lembrando que desde as primitivas eras, o ser humano se apercebeu muito cedo que a experiência da maternidade era uma experiência muito diferenciada e muito impregnada de uma especialidade muito particular. E desde estas priscas eras que o ser humano revestiu essa experiência de uma sacralidade que se evidencia em vários estudos de historiadores, arqueólogos e assim por diante. Nos tempos mitológicos, houve por bem o homem criar mitos. O mito existe para compreender metafórica e primitivamente tudo aquilo que a razão ainda não compreende. Portanto, o mito é a forma que o homem primitivo encontrou de dar uma certa ordem, uma razoável organização àquilo que até então era desordenado, era desorganizado, era caótico. Então vamos pensar que o mundo originalmente é um caos.
ele é incompreensível. E aí os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, né, tentam dar uma ordem, tentam dar uma certa organização àquilo que é caótico. E antes do surgimento mesmo da filosofia, os mitos vêm para imprimir uma certa ordem a isso que é o caos. Tanto que para a chamada cosmogonia grega, quer dizer, os mitos que tentam dar conta de uma compreensão da origem do universo, no início é o caos. E quem preside este caos é um deus chamado Urano, que vai ter um filho chamado Cronos, que é o deus do tempo e que devora suas crias. Há uma profecia de que Cronos um dia seria destronado por um dos seus filhos e por isso ele devorava esses filhos. E essa profecia se concretiza com a figura de Zeus, que é um dos filhos de Cronos, que realmente vence o pai e o faz vomitar com vida os outros filhos. E Zeus passa a ser então o pai de todos os outros deuses em relações mitologicamente incestuosas. Por exemplo, ele vai desposar uma irmã chamada Hera, que é uma deusa da mitologia grega. Para Carl Gustav Jung, que criou a chamada análise junguiana, a tentativa de encaixar as experiências psicológicas do ser humano naquilo que ele chamou de arquétipos. Arqué quer dizer a origem, né? Arqué é um radical grego, quer dizer a origem, o princípio de tudo. O que é um arquétipo? É um tipo original. Então ele tenta estabelecer modelos, tipos originais de compreensão mitológica da personalidade a partir desses deuses. Então Hera, por exemplo, é uma deusa, um arquétipo da feminilidade ligada à ideia da esposa. Mas não é uma esposa fácil, não. Hera é uma esposa difícil, ciumenta, possessiva, vingativa, geniosa, né? É esse arquétipo da esposa complicado. Essa é a Hera. A Diana, que é a mulher caçadora, não é aquela que não tem medo e vai à caça, né? Consegue prover, né, o sustento e assim por diante. Ela é o arquétipo da coragem. Atena é a deusa guerreira. E há entre as deusas, Afrodite é a deusa da feminilidade, da sedução, né, da capacidade de seduzir o homem, assim por diante. E há entre essas deusas uma que é produto da relação entre Hera e Zeus, que é a deusa Deméter. Deméter é uma deusa ligada à maternidade. É o arquétipo do amor materno. É aquela que faz da maternidade, do cuidado com o lar e particularmente com os filhos, o sentido primordial, né, da sua existência. Essa é a Deméter. E a história de Deméter é bastante interessante, porque ela teve uma filha que se chamou Perséfone. Na mitologia romana, quando os latinos se apropriam dos mitos gregos, Deméter vai ser chamada de Ceres, a deusa Ceres, que em algumas ocasiões será confundida também com a deusa Cibele, a deusa do lar, a deusa da maternidade, a deusa da família. E Ceres, né, daí é que deriva a expressão cereais, porque ela, além de ser mãe, ela é a deusa da fecundidade da terra. Portanto, é a deusa que provê o alimento, é a deusa que alimenta. Por isso Ceres, né, os cereais. Ela é a deusa que faz com que a terra nos dê os alimentos. E Deméter tem uma filha chamada Perséfone, que na mitologia romana será chamada de Proserpina ou Proserpina. Essa deusa chamada, nome bonito, né? Vocês podem pensar como um bebê, ó, Proserpina, né? Numa época de Micheles, Lohanes, né? Proserpina vai ser interessante. Proserpina é aqui, né? E a Perséfone, que na mitologia romana é a Proserpina, é a filha amada do coração de Deméter. Deméter é uma mãe cuidadosa que se desvela, né? Ela passa qualquer coisa em nome da felicidade, do bem-estar dos filhos. É a deusa da maternidade, né? Do cuidado, do amor materno, essa é Deméter. E a filha Perséfone é uma menina muito bonita e cobiçada por um deus mais velho e feio.
que é o deus Hades, que é o deus do inferno. E o que pensa uma mãe quando vê a expectativa de sua filha casar com o tinhoso, com o demo, com coisa ruim, com certo caminho? Fica em desespero, né? A mulher fica em desespero. E Deméter realmente entra em desespero com a ideia da filha desposar, né, o príncipe dos infernos, Hades. No entanto, Hades usa lá de artimanhas, estratégias, para seduzir, né, a Perséfone. E na verdade ele rapta Perséfone e leva para os infernos. Ela não sabe onde está a filha. O que a mãe com a filha perdida faz? Sai em desespero à procura dessa filha. Procura aqui, procura ali. E vamos lembrar que essa deusa é a deusa dos alimentos, das plantas, a que vai fazer, né, gerar o nosso alimento. Como ela está ocupada procurando a filha, a terra fica esquecida, a terra fica ressequida e a humanidade, os homens, começam a perecer de fome porque a terra já não mais brota, né? Tudo se cobre de gelo, de tristeza, de desolação, de precariedade, de fome, de miséria, de carência, né? De estado realmente de desespero. Por quê? Porque Deméter está ocupada procurando a filha. E aí Zeus, o supremo Deus, vendo tudo isso, resolve ajudar e conta que realmente a menina, a Perséfone, está lá no Hades, né, com Hades, né, está nos infernos com o príncipe dos infernos. Então Deméter consegue ir até lá, trava uma batalha com esse, né, o raptor da sua filha. Só que ele sabiamente, quer dizer, estrategicamente, ele faz com que a moça, né, a Perséfone, engula algumas sementes de romã. Na mitologia é comum se acreditar que quando você come a comida de um determinado lugar, você fica preso àquele lugar. No mito de Psique, por exemplo, quando ela vai até o Hades, o Caronte, que tem a barca de Caronte, que na mitologia leva os vivos para o reino dos mortos, a aconselha a não comer nada do que está ali, porque se ela comesse, ela não sairia mais dali. A gente pode interpretar esse mito, né, como aquele mito assim, que vai nos dizer o seguinte: olha, cuidado com do que você se alimenta, porque pode ser que isso te aprisione. Eu uso muito isso para compreender a relação do ser humano com a droga, por exemplo. Dificilmente alguém que prova para. Quer dizer, você prova uma vez, não prova não, se você experimentar, você corre o risco de gostar e depois se torna escravo daquilo. Ó como os gregos na mitologia, né, tinham ideia disso, né? Então, cuidado, não prova não, porque se você provar, você fica refém daquilo. Só que ela prova, ela, né, come lá sementinhas de romã, e aí ela fica presa para sempre, mas não assim para sempre. Aí fica decidido o seguinte, que ela voltaria com a mãe, só que durante 3 meses do ano, ela teria que voltar lá obrigatoriamente e ficar com o seu marido, com Hades. No inferno, daí é que vem em língua portuguesa a palavra inverno. Inverno vem de inferno, quer dizer, é o período em que tudo gela e que a terra não produz, quer dizer, inclusive a geada, né? É muito comum a gente ouvir falar que a geada destruiu a plantação, né? Mitologicamente, o inverno é o inferno. O Chico falava: Chico, você gosta mais do calor ou do frio? Ele dizia do calor. Por quê? Ele falou: porque no calor o pobre sofre menos. E é verdade, né? No frio a gente ouve falar de gente que morre na rua, andarilho, morador de rua. Por quê? O frio é triste, o frio é cruel, né? Ele impõe ao ser humano sofrimentos atrozes, né? Só que aí tudo volta ao normal, tal, quando ela volta a ficar com a filha. Então vamos entender esse mito que vem lá dos gregos. Quando nós conseguimos dispor de um amor de mãe, de um amor materno, e vamos entender esse amor de mãe, amor materno,
como um amor legítimo, incondicional, autêntico, puro, bom, grandioso, tudo se cobre de calor. A vida fica mais fácil, o sofrimento fica mais leve, a dor se dissipa. Olha que interessante. Por isso que a palavra lar vem de fogo. Lar é uma palavrinha que quer dizer originalmente fogo, calor. Por isso que quando está muito frio a gente acende a lareira. Ó, lareira, vem de lar. Quer dizer fogo. É bonito, né? Das palavras aí. A lareira é o fogo. Por que a gente diz que a cozinha é o lugar mais do... A gente só leva para a cozinha que a gente ama mesmo, que tem intimidade, que gosta, que está... que é o lugar mais gostoso da casa, é o lugar quentinho, é o lugar que tem fogo, não é? E esse quentinho, na verdade, por que a gente gosta de se aquecer? Hoje estava um pouco mais friozinho, a gente põe um casaquinho, né? Ninguém gosta de passar frio, porque na verdade, a gente antes da reencarnação passa 9 meses no quentinho, protegidinho, a gente fica lá quentinho. É um lugarzinho quente, úmido, aconchegante, protegido, no escurinho, escuro. Dizem que os sons são terríveis, que a gente ouve toda a fisiologia do corpo da mãe, inclusive o batimento cardíaco. Lá no Hospital das Clínicas, o Dr. Alcides, que é um psicanalista muito amigo, conta que quando fez residência, no início da residência da medicina, ele fez pediatria e ficava no berçário. Então ele ficava lá na maternidade. E as crianças começavam a chorar, e é interessante porque quando uma começava a chorar, todas começavam a chorar junto. Né? E era aquele, vocês veem, uma chorando já é um drama, uma tragédia. Imagina uma maternidade chorando. E aí o Dr. Alcides disse que eles pegavam o seguinte, na época não tinha CD, era disco de vinil, que tinha um disco que eles usavam na residência de cardiologia para ouvir o batimento cardíaco. O que tinha no disco? O barulho do coração batendo. Então eles punham no último volume. Tutum, tutum. Aí aos poucos as crianças iam acalmando. Por quê? Porque era o barulho que elas ouviam quando estavam dentro da mão. Aí iam dormindo de novo. Ah lá que beleza. Ó que maravilha. E eu por quê? Porque é o barulho que estava lá na mãe. É voltar a barriga da mãe. Não é? O que a criança mais faz na vida? O que a criança mais faz? O bebê dorme. Por que o bebê dorme? Porque a vida é difícil. O bom é voltar, quer dizer, dormir é voltar à barriga da mamãe. Eu fico lá. E aí quando ele acorda, ele quer o quê? Comer. Ele não é bobo nem nada, né? Ele come e dorme. E quando tem alguma coisa que está errada, ele... Engraçado, a gente não é diferente, né? O que a gente mais faz em geral depois que cresce? Se queixa. Como a gente não chora mais, a gente lamenta, se queixa, chora, de vez em quando chora também, né? Chora. E o problema é que a gente chora, mas não tem mais a barriga da mãe para voltar. E aí como é que a gente faz? Bom, alguns até têm o colo da mamãe, né? Outros já não tem mais, porque elas já partiram. Então viver, o grande desafio da vida, e isso Freud já sabia, era se libertar da mãe. O desafio da vida é se libertar da mãe. O sujeito tem que se libertar da mãe. O que é se libertar da mãe? É parar de chorar. Nós vamos parar de chorar, parar de fazer biquinho, parar de se queixar, crescer, né? No entanto, como isso é muito difícil,
e nós somos espíritos ainda muito imperfeitos, muito necessitados, muito carentes, nós continuamos chorões, bebês chorões. E quando não tem mais a mãe, a gente apela para Deus. Por quê? Porque esse negócio de chamar Deus de o Pai está errado. Deus é mãe. Deus é muito mais mãe do que pai. Por quê? Vamos pensar no arquétipo, a gente estava falando de arquétipo, no arquétipo do masculino e no arquétipo do feminino. Né? O homem, tradicionalmente, é o arquétipo da força, do poder, da imposição, do guerreiro, do provedor, do corretor, do juiz. A mãe não. Principalmente, né, a mulher mãe é aquela que usa de compaixão, de misericórdia, de perdão. Ontem eu até comentei na palestra que se a gente for visitar uma penitenciária à tarde, domingo à tarde, que é o dia da visita nas prisões, a gente vai ver que 90% das pessoas que estão na fila são mulheres. E desses 90%, a gente vai ver pelo menos uns 70, 80% são as mães que vão lá visitar os filhos. E se a gente for lá entrevistar uma dessas mães, minha senhora, eu vi, ele é um menino tão bom, ele é um menino doce. E é verdade. Porque sabe quando que a mãe vai conseguir não ver o que há de bom no coração do seu filho? Nunca. Mãe não vê. Pode ser o pior assassino, estuprador, traficante, terrorista, não interessa. Para a mãe isso não é importante, ela ama. O Chico ia visitar as penitenciárias todo ano. Aí a repórter falou: e aí, Chico? Uma vez ele esteve na detenção lá em São Paulo. Era o maior presídio da América Latina. Chico, o que você viu lá? Viu muito obsessor? O ambiente lá é muito pesado, muito sombrio, muitos perturbadores, espíritos maus. Ele falou: não, minha filha, eu não vi, porque os obsessores, eles não ficam lá. A hora que o obsediado é preso, eles voltam para a rua para levar outros para lá. Porque a prisão prende o encarnado. O desencarnado fica solto. Então ele obsedia, leva o sujeito para a penitenciária, fica lá o companheiro dele, que a gente chamaria de vítima, mas sabe que as obsessões são bilaterais. Está lá o companheiro. Então ele sai e vai obsidiar outros, atraído pelas vibrações, pelo magnetismo desses que se comprazem nessas práticas tristes, infelizes, malignas, sombrias. Então ele se sente atraído e volta, prende o sujeito, o obsessor volta, vai para a rua. Entra na nossa casa, que tem no nosso jardim, no quarto, na cozinha, na sala, no parque, na avenida, na rua, na festa. Na festa até a festa mais elegante, o obsessor está lá, atraído pelos nossos pensamentos. Muito bem. E aí a repórter insiste: então o que você viu lá, Chico? Eu vi muitas mães cuidando dos filhos. Mãezinhas desencarnadas, espíritos bons, puros, que conseguem autorização do alto dos benfeitores espirituais para ficar às vezes 20, 30 anos do lado do filho numa penitenciária, guardando, protegendo, impedindo que esse filho se comprometa mais. Espíritos podiam subir, tá em outras esferas, não. Coração de mãe, amor de mãe, vai e fica com o filho aí. Mães que às vezes inclusive optam por muitas encarnações como mãe. Por quê? Porque é uma missão. A maternidade é uma missão. E não é só a maternidade biológica, não. Porque há inclusive mães biológicas
que não se dão conta dessa tarefa. Ontem, lendo um livro da Nancy Pullman, muito interessante, uma escritora espírita de São Paulo, ela dizia o seguinte, que ela foi enfermeira a vida inteira, e ela tem uma parte do livro dela que ela relata as experiências dela de enfermagem no hospital público, quando ela começou a atuar como enfermeira, aquelas grandes enfermarias antigas. E ela conta da tristeza de ver, e não foram poucas as vezes, de ver lá uma menina, 15, 16 anos, num corredor, aquela criancinha no colo, olhando para aquela criança, estranhando, sem saber direito o que era aquilo, o que ela estava fazendo ali, aguardando o momento das funcionárias levarem para a adoção. E ainda essa mãe, que tem uma criança sem saber direito, com um desconforto estranho, o que é esse ser aqui do meu lado? Né? Não quero, não queria, não era a hora. Foi um equívoco. Ainda assim, esta mãe, esse espírito, já tem os méritos de ter trazido essa criança para o mundo. Quer dizer, do ponto de vista espiritual, independente se ela vai ser uma boa mãe, uma mãe ruim, se vai entregar para a adoção, se vai abandonar, já tem o mérito de ter trazido essa criança para o mundo. Porque como nada acontece por acaso, se essa criança for sofrer, faz parte do resgate dela. Nós não sabemos. Por isso que nasceu nessas condições. O que não quer dizer que a gente justificasse, não é? Mas está tudo dentro da lei de causa e efeito. Tá ali. Então esse espírito que já se dispõe de uma maneira ou de outra de ser o canal, de ser a ponte para esse espírito vir do mundo espiritual para o mundo da forma, para o mundo da terra, para o mundo denso, já guarda um mérito espiritual. E um mérito que também tem a mãe que cria um filho que não é seu biologicamente. Porque o amor materno não é necessariamente resultado da concepção biológica. Eu posso ter, inclusive, um amor materno sendo homem. Por quê? Porque o espírito não tem sexo. E quanto mais evoluído o espírito, menos determinante é a sua anatomia. Por isso que espíritos muito evoluídos às vezes têm uma tendência à bissexualidade, se apaixonam por pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque o espírito já não, o fato dele ser homem ou ser mulher é um mero detalhe anatômico, porque mentalmente já é um espírito que isso já não é importante mais. Olha que interessante. Por quê? Porque o espírito não tem espírito homem e espírito mulher. Espírito é espírito. Uma encarnação vem homem, outra encarnação vem mulher. Então, essa questão do gênero para os espíritos superiores é um mero detalhe. E quanto mais o espírito é evoluído, menos isso é importante mentalmente para ele. O corpo é só um detalhe da sua experiência reencarnatória. Ele é capaz de amar um homem e uma mulher do mesmo jeito, sem diferença nenhuma. E é inclusive capaz de ter amor materno sendo homem. Quando a gente lembra do Chico Xavier, ele tinha muito mais feminilidade do que masculinidade. Ele era uma mãezona. A gente ia conversar com o Chico, parecia uma mãe acolhendo. Porque já é um espírito, né, que tem essa doçura, essa delicadeza, essa dimensão do feminino, do amor materno acolher. Então, o dia das mães não é só dia da mãe não, é o dia do amor materno. É o dia do amor incondicional que o homem também pode ter. E isso será para o homem um fator de evolução espiritual. Que a avó pode ter, a tia, o vizinho, a enfermeira, o professor. Não interessa. Quem é capaz de amar e muito amar naquele momento é a mãe mais próxima. O
O Chico, nas mensagens do Dia das Mães, quando vinha Maria Dolores, da mensagem do Dia das Mães, a expressão que os espíritos usavam é um anjo maternal. O que é um anjo? Um anjo é uma metáfora, é uma figura conotativa. Por que o anjo, na tradição, é mostrado nas figuras, isso é com asas? Por quê? Porque eles já não estão presos à matéria. Eles já estão vibrando no espaço. Eles estão acima da dimensão física da vida. O que são os anjos de guarda? Lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, quando os Espíritos explicam, os anjos guardiões são espíritos muito evoluídos. Muito evoluídos. Eles estão acima dos espíritos familiares, acima dos protetores, dos espíritos de luz. São espíritos de altíssima evolução, aos quais nós estamos ligados. E muitas vezes essa ligação é uma ligação que vem de encarnações lá primeiras, antigas, em que nós somos filhos. E há muitas situações em que espíritos de altíssima evolução, que já operaram em reencarnações missionárias, com grandes tarefas de dimensões absurdas, aceitaram espiritualmente, inclusive sem necessidade da reencarnação, muitas vezes, espíritos que já não têm mais resgates. Esses espíritos, às vezes, por amor, aceitam uma encarnação anônima, como uma mãe, uma avó, uma tia, para vir cuidar daquele espírito, para ajudá-lo no seu processo evolutivo. Então, muitas vezes, este amor de mãe, que é o amor divino, que transita pelas nossas almas, pelos nossos corações, ele se revela em determinadas situações. Qualquer um de nós pode ser a mãe. Por quê? Porque naquele momento eu estou próximo, sou eu que posso fazer alguma coisa pelo outro, então eu vou ser a mãe, eu vou cuidar. Eu vou cuidar com o maior amor do mundo. Essa é a dimensão do amor materno, que todos nós podemos desenvolver. E não é só para os filhos, né? A gente pode ser mãe. Pode ser, inclusive, quando a gente fica numa certa idade, os nossos pais vão ficando idosos, a gente passa a ser a mãe e o pai dos nossos pais. É interessante isso. A gente vai ter que ter o amor materno, que é o amor divino. Não é? Quando Deus constituiu o mundo, Jesus, na sua infinita inteligência, na sua inteligência divina, deu ao ser humano a expressão de experiência que nós conhecemos, na sua divina sabedoria. Ele queria um amor sublime, e então fez o amor de mãe, que é a presença de Deus entre os homens. É o amor divino, é o amor de mãe, que transita, que perambula, que está aí ao nosso alcance, para que a gente viva esse deslumbramento, esse encanto, essa sublimidade da vida, amando, pelo prazer de amar, de ser mãe. E eu termino nossa conversa hoje com a famosa poesia Juízo Final, de Godoy Paiva, que todos conhecem. Sentado o Pai Eterno em trono refulgente, olhar severo envia a toda aquela gente. Enquanto uns anjos cantam, outros vão levando, ante a figura austera desse venerando, as almas que da tumba emigram assustadas, vendo o tribunal solene e majestoso em que vão ser julgadas. 2 grupos são formados, um de cada lado. O da direita, céu. O da esquerda, averno. E Satanás, a um canto chifre fumegante, espera impaciente, impávido, arrogante, a turma para o inferno. Aconchegando o filho, a alma bem amada, mas que na terra fora algo desavisada, uma mulher se chega e sua prece faz.
rogando ao Pai Eterno que poupe do inferno aquele pobre rapaz. Confia o Padre Eterno a sua longa barba branca e o óculo ajustando a ponta do nariz. O olhar dirige então a pobre desgraçada e compassado diz: os anjos vão levar-te agora ao paraíso, mulher, e dar-te a tua recompensa, o teu descanso eterno. Ali, mãe, desfrutarás felicidades 1000. Porém, o teu filho, como é mau, irá para o inferno. Um anjo toma o moço e o leva a Satanás. Porém, a pobre mãe, ao ver partir o filho, aflita, corre atrás. E ao incorporar-se às hostes infernais, eis que grita o Deus eterno em tom assustador: mulher, para onde vais? E o que passou então ali, ninguém esquece mais. Eu vou para o inferno, ao lado do meu filho, a repartir comigo a sua desventura. As lágrimas de mãe, as gotas do meu pranto, acalmarão no inferno a sua queimadura. Eu deixo para ti este paraíso, essa mansão celeste onde o amor é surdo, onde se goza a contemplar tormento, onde a palavra amor represa um absurdo. Entrega este teu céu às mães malvadas, vis, que seus filhos já mataram para não os ouvir chorar, pois só essas megeras poderão no céu ouvir gritar seus filhos sem se consternar. Desprezo esse teu céu. O meu amor é grande, imenso, assaz sublime, e posso te afirmar que se não te comove o pranto lá do inferno, e os que no inferno estão são todos filhos teus, o meu amor de mãe é maior que o próprio amor de Deus. E ante o estupefato olhar do Pai Eterno, a mãe beijou o filho e foi para o inferno. Que Jesus nos abençoe. Elevar o nosso pensamento aos planos superiores da vida, e para isso vamos tentar esquecer por alguns instantes os problemas, as aflições que nos perturbam, o cotidiano da vida lá fora. Vamos esvaziar a nossa tela mental, respirar bem fundo e lentamente, enchendo o pulmão de ar, soltando bem devagar, mentalizando os fluidos que impregnam a atmosfera espiritual do nosso ambiente, sendo levados pela nossa respiração através da corrente sanguínea a cada uma das células de nosso vaso físico, devolvendo-nos saúde, restauração, equilíbrio e bem-estar.
mais tranquilos. Vamos mentalizar o nosso planeta Terra com a esfera de luz a bailar pelo espaço infinito. Vamos pedir a Jesus que traga ao encontro de seu seio de amor o nosso pequeno orbe, conduzindo as nossas vibrações de paz a todos os recantos da Terra onde vicejam a dor e o sofrimento. Vamos pedir em favor dos líderes mundiais para que estes homens poderosos das grandes nações conduzam a humanidade a tempos de concórdia. Pedimos pelas vítimas das guerras, do fanatismo, da intolerância, do ódio. Pedimos em favor dos sofredores, das vítimas das fomes, das pestes, pelos campos de refugiados. Ao anjo Ismael que vê o olhar generoso sobre o nosso Brasil, inspirando os nossos governantes para as boas obras. Pedimos em favor dos que se encontram nos hospitais, nas enfermarias, nas UTIs, nos leitos de dor, pelas equipes médicas e paramédicas que trabalham nesses locais, pelos entes queridos que velam à cabeceira de um enfermo amado, pelos espíritos em processo de desencarnação e pelos que ficam e sofrem a dor da saudade, pelos que estão nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nos leprosários, nas penitenciárias públicas, pelas mães que sofrem com um filho encarcerado, pelos que se perderam no mundo da delinquência, pelos que se escravizaram no ambiente das drogas, do álcool, da prostituição, do jogo, pelos que perderam a fé, pelos tristes e oprimidos, pelos suicidas, pelos lares em conflito, onde não há amor, não há carinho, não há entendimento, pelos que procuram trabalho e não encontram, mas também por todos que, sendo ricos, geram empregos, pelos que vivem em condições subhumanas, debaixo das pontes, nas favelas, nos barracos, e pelos que peregrinam na solidão das ruas. Pedimos por eles, por todas as religiões do mundo, independente dos povos, e pelos seus líderes sinceros que pregam a fraternidade e o amor, pela nossa doutrina espírita, pelos nossos órgãos de unificação, pela nossa Ribeirão, nossa Vila Tibério, sua gente simples e amiga, pelas nossas creches e instituições, pelo nosso sanatório espírita Vicente de Paulo, pela nossa casa do vovô, por esta casa que nos ampara nesta noite, pelos companheiros de sacramento, Paulo, Uberaba, pelo nosso amado Chico Xavier, que onde quer que esteja, receba as nossas vibrações de paz, nossa gratidão, nosso carinho. Pedimos em favor de todos que aqui estamos, mas também por aqueles que estão nas nossas mentes, sejam amigos, parentes, familiares, encarnados ou desencarnados, também pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem e caluniam, aqueles com quem temos dificuldades de relacionamento. Pedimos em favor deles, que onde quer que estejam, recebam nossas vibrações de paz, pelo nosso ambiente de trabalho, pelos nossos chefes e pelos nossos subordinados, por aqueles que lutam conosco no dia a dia, pelo ganha-pão, mas também pelos nossos lares. Solicitamos as equipes de benfeitores espirituais que visitem as nossas casas, higienizando espiritualmente esses locais, levando dali os espíritos maus ou enfermos que porventura ali se encontrem, as energias negativas, conduzindo esses nossos irmãos para os hospitais e escolas do mundo espiritual,
e trazendo ao nosso benefício fluidos salutares, renovadores, que nos alimentem. Agradecemos pelas bênçãos da vida, pelo ar, pela água, pelo pão de cada dia, pelas flores, pelo céu azul, pela natureza, pela música, pela poesia, pela fé, pela família, pelos amigos, pelo corpo, pela bênção da reencarnação, pela doutrina de luz que nos esclarece e nos liberta. Temos tanto e agradecemos tão pouco. Agradecemos pelas nossas mães, avós, pais, professoras, por todos esses espíritos que se revelam em algum instante de nossa vida, portadores do amor de mãe, nos carregando no colo, nos confortando, nos consolando, nos abençoando, nos protegendo. E em nome deste amor de mãe, que pedimos a Maria, Mãe de Jesus, nossa Mãe Santíssima, que nos guarde em seu doce coração e nos proteja, hoje